Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 14, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas. Escrevam aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Pessoal, o seguinte, hoje nós tivemos um dia um pouco mais conturbado, né? E eu já coloquei aqui a minha Petax, tá? É bem verdade que ela não saiu ainda, mas eu queria mostrar aqui para vocês como eu deixei aqui, né, o meu palpite. Então, quando eu coloco as três Petax, eu tenho um estudo sugerido aqui, que acontece meio-dia, né? Então, segundo esse estudo, eu coloquei aqui, né, aqui no 503,5, né? O spot do dia, e o preço futuro tá no 526,5. Coloquei aqui, obviamente, agora que tá virando, né? O nosso Petax, bora ver se no Bacen já saiu, né? A nossa Petax, a gente pode estar aqui atualizando e saiu, né, pessoal? Então, nós temos aqui a nossa Petax 5.483,3, né? Então tá aqui, nós erramos cerca de 5 pontos, tá? Então eu posso estar aqui colocando, né, atualizando a nossa Petax. Então a Petax futura final, que ela tá errada, tá? Esse aqui, essas outras estão certas, mas essa última sai errada neste indicador. Então tá dando 21, né? 21 pontos, 21 pontos e meio praticamente. E a outra Petax está dando 498,5, 98,5, pronto, né? Então, bora aqui para nossa análise. Começando aqui pelo DXY, pessoal, DXY na noite, né? Na abertura de mercado ele ficou um pouquinho positivo, mas depois na madrugada ele arrefeceu, tá? Ficou uns 15, 12 negativo e depois voltou, né? Logo pela manhã, assim, umas 5 e ficou trabalhando aqui, né? Inclusive ele trouxe essa liquidez aqui para perto do 99, né? Então a gente está no 99, tá aqui bem aqui, né? 99, tá? Só que ele começou teve um arrefecimento, né? A partir das 10 horas até aquele tá com 0,20 de alta, 0,18, 0,20 de alta. E depois tivemos uma queda no dólar, né? Nosso DXY. Tá. Nosso dólar hoje. Bora para nossa análise, né? Então, pessoal, olha só, né? Hoje, inclusive, a gente teve um fenômeno bem interessante que nós chamamos isso aqui, ilha de preço, né, galera? Então, quando a gente tem um gap dos dois lados, né, um gap aqui desse lado, um gap do outro lado, nós temos uma famosa ilha de preço. Tá, galera? Essa pequena aqui diferença, né? Então, pessoal, olha só aqui, né? Então, a gente viu aqui, né? Gap de alta, tá? Por mais que o DXY ele tava um pouco mais, como eu mostrei para vocês, numa alta, mas numa alta normal, tá? 0,15, 0,20, tá tudo normal o DXY. Geralmente ele fica entre 0,4, 0,10, 0,15, né? Então aqui o DXY influencia obviamente, tá? Também assim como os nossos DIs, né? Então os nossos DIs eles abriram, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles abriram flat, tá? Flat, mas ganharam uma certa força, tá? Inclusive na compra, tá? Ficaram até 0,60, 0,50 de alta, tá? Que isso aqui fez um movimento um pouco mais de devolver no índice, tá? Devolver a queda, né? E a alta aqui no dólar para ajudar, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a máxima da CME, o BRLT, tá? Que é o dólar turismo, e
a mínima da CME, né? A gente tem um POC, o ajuste de ontem, que ele realmente esqueceu, né, galera? Ele esqueceu com essas duas liquidez aqui embaixo, interessante, né? E aqui a gente tem a taxa máxima de câmbio e a taxa mínima de câmbio, mas não vai estar tão perto, né? Porque, como eu falo para vocês, o nosso FRP0, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá de 23 pontos, né? De 23 pontos, né? 23 pontos e meio, que é a distância do preço futuro para o preço à vista, né, galera? E hoje o câmbio ele conseguiu fechar essa simetria, né? Que ele saiu do preço futuro, veio para o spot do dia, que é a nossa Petax, né? A Petax final, Petax futura final e a Petax final, que é o spot do dia, o nosso D0, né? Então hoje foi um dia um pouco mais lateral para o nosso câmbio, né? Ele só conseguiu realmente buscar nessa última Petax, né? Acho que foi ontem que ele conseguiu buscar isso. Ontem ele conseguiu, na segunda ele conseguiu buscar do preço futuro, preço à vista já na segunda Petax, tá? Depois ficou trabalhando, né? Já que eu já expliquei para vocês, né? O segunda-feira. Mas o câmbio ele ficou um pouco, trabalhou um pouquinho mais lateral, só que para alta, né? Só que teve esse movimento aqui um pouquinho mais interessante, inclusive daqui a pouco nós vamos ter o Powell falando, né? Que nós temos aqui no nosso calendário hoje. Nós tivemos alguns dados interessantes, né? Então, nós tivemos o FMI também falando, alguns Fed Boys, né? E depois o Powell, tá, galera? Pessoal, inclusive aqui, né, nas nossas outras paridades, o nosso real tá apanhando, né? Ele apanhou bastante hoje na manhã, que fez um movimento um pouquinho mais contra-intuitivo no mini índice, tá? Então, bora aqui pro nosso dólar continuar, né? Então o dólar ele conseguiu chegar hoje até quase 1% de alta, né? Gap. Ele já amanheceu num movimento um pouco mais forte aqui de alta, né? E já procurou 1% praticamente ignorando a máxima da CME. E aqui realmente aqui caberia um stop, tá, galera? Que realmente caberia um stop, tá? Eu vejo, pelo menos assim, né? E no 1% que nós estamos logo no início, bem no início da manhã 16, né? 9:16, ele fez uma movimentação um pouco mais de baixa, né? Então, essa movimentação que seria um pouco interessante ele fazer aqui, né? Porque aqui nós temos várias nós temos aqui, por exemplo, aqui o 25, né? O 25 que a gente tem a opção de compra e de venda. Máxima do CME, o BRLT. Então aqui é uma área um pouco mais sobrecomprada, né? Mas nada que pode estar comprado, né? Que está caro, possa ficar mais caro ainda, né? Só que ele fez um movimento um pouco mais tarde, né? Então ele chegou até aqui o 539, né? 538,5. E fez a movimentação esperada, né? Que é tipo um recuo, tá? Para depois continuar a subida, né? Tá. Então ele ficou trabalhando aqui nesse quadrante e depois ele fez a primeira Petax futura, né? E a gente tem aqui a diferença pro primeiro spot do dia, né? Ficou comprado, tá? Fez um fluxo aqui, inclusive mais comprador, né? Praticamente ele deixou a primeira Petax futura em cima do POC de hoje, né? Até então, né? O POC da primeira hora era aqui, no 25,5, né? 25, 24, 23. Ficou trabalhando de uma forma um pouco mais altista, não deixou mais o preço cair, né? Então só restava a gente vir desafiar essa máxima. Foi o que realmente ele fez, tá? Mas devolveu parte do movimento, tá? E não ficou comprado em cima da Petax futura, né? Ele trabalhou inclusive nesse range um pouco mais vendedor, né? Ele praticamente defendeu, né, na metade do caminho do preço à vista, né? Então a gente tem aqui mais ou menos 12 pontos, faltou uns 10 pontos para ele conseguir buscar preço à vista, né, da Petax futura
preço à vista, né? O que foi que ele fez, né? Foi na terceira que ele realmente veio aqui buscar, né? E aqui valeria um scalp, tá, galera, de compra, porque ele chegou no preço à vista, né? Então, a gente já tem aqui uma certa resistência, inclusive essa aqui é a mínima, né, galera? Só que agora com as falas, né, Powell, então preço ele vai ficar um pouquinho mais errôneo, né? Então basicamente foi isso aqui para o nosso câmbio, né? Ele fez essa movimentação aqui um pouco mais forte, que foi que justamente, olha aqui os DIs, né? DIs trocando de lado, inclusive está entrando de novo aqui. Não que hoje entrasse um movimento um pouco mais forte, né? Porque movimento realmente forte nos DIs é mais ou menos uns meio bilhão, 1 bilhão, né? Aí a gente tem um movimento um pouco mais forte, tá? Só que ele fez aqui, começou a devolver, né? Mostrando aqui um certo volume financeiro na venda, né? E o que aconteceu com o nosso câmbio? Ele começou a vir a perder, né? E a gente tem que entender também que aqui tem o 500, tá, galera? Então vai estar uma defesa natural, tá? Vai estar uma defesa natural aqui do câmbio. Agora um mini índice. Pessoal, o mini índice hoje ele estava um pouco mais descorrelacionado, tá? O que acontece? Olha aqui, bolsa, né? Aqui o nosso micro S&P 500 em queda, praticamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. As bolsas elas estavam em queda depois que elas fizeram elas ganharam esse momento, né? Um momento um pouco mais comprador, mas estavam tudo praticamente na queda, tá, galera? Estavam tudo na queda e fizeram um movimento realmente, né? Esse movimento que devolveu parte da perda, né? Energia também estava em queda, tá? Tava numa queda mais forte, inclusive, e metais também, tá, galera? Só que agora, né, a partir do mais 10, olha só, eles começaram, tá um pouquinho flat, só que para alto, só que alguns, né, estão na queda ainda. A não ser o nosso copper, né, aliás, o nosso minério de ferro, que também estava numa leve alta, né? Ficou flat, bem verdade que durante parte do pregão, tá? Então, o nosso cenário aqui, esse cenário fez com que o mini índice ele já trabalhasse gapado, tá? Então ele ficou gapado aqui no um gap de quantos pontos? Deixa eu verificar. Quase 100 pontos, né, de gap. E depois ele foi só devolvendo, tá? Foi só devolvendo, devolvendo, né? O fluxo começou a pesar aqui. E até então eu enxergava pelo menos venda aqui, tá, galera? Pelo menos no nosso ajuste no POC, tá? Então, a abertura do mercado nós temos aqui, né? A abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Como eu falo aqui para vocês, né? O nosso fluxo ele começou a ficar bem comprador, né? Aqui ele já estava comprador, mas depois para cá, né, a gente teve uma certa movimentação mais forte, né? Inclusive nesses pequenos movimentos aqui que nós podemos ver que por 2 minutos, né, nós temos uma agressão mais forte. Então isso aqui está dizendo que nós estamos virando a tendência, né? E como eu falo para vocês, né? Então daqui para cá nós podíamos até achar uma venda, tá? A gente podia até achar uma venda, mas daqui a venda ela entregou, tá, galera? A venda ela entregou, cansou e aqui virou compra realmente. Porque aqui a gente está na linha zero, tá, pessoal? Então aqui tem uma leve alta, leve baixa, né? Então o índice ele tá aqui, ele tá confortável, tá, galera? Então, galera, como eu posso dizer, aqui eu ainda vi que teria uma venda realmente, né? Só que ele veio trazendo a liquidez mais forte, né? E quando ele não conseguiu, mas que ele ficou segurando entre o POC e o ajuste, né? Só que essa virada aqui, inclusive, deixa eu aumentar aqui, olha só, né? Então a gente tem aqui na abertura do mercado, praticamente, bem a maioria, né?
tava realmente a nossa ETF, né? Os nossos índices e ações, elas estavam realmente um pouco mais para queda, a não ser aqui o nosso, acho que é o Banco do Brasil, esse aqui é isso, que ficou em alta praticamente de 2%, todo pregão, né? Então, olha só aqui, né? Aqui dava até um entendimento de venda, mas depois virou, né? E aqui a gente viu realmente, né, que começou a uma compra, mesmo que tímida, né? Porque a gente tem a linha zero aqui. Então a gente começou a ver os ETFs, né? Índice de consumo, né? As nossas ações também, né? Os nossos fundos também fazendo um movimento um pouco mais comprador, tá, galera? E isso aqui foi o suficiente para o nosso ministro trocar de lado, né? Então ele trocou de lado, tá, pessoal? Ficou trabalhando, inclusive na alta, né? Chegou aqui um alvo interessante dessa compra seria aqui o 142.500, né? Que ele foi lá, tá? Inclusive tocou aqui no nosso índice de volatilidade que eu tenho aqui e eu mostro para vocês porque nós temos visto, né? Que olha só aqui, galera, como ele respeita, né? Então esse índice ele calcula, é um índice de volatilidade de 60 minutos. Então ele calcula individualmente todas as horas, que nesse caso está de 21 períodos, tá? Então, ou seja, 21 pregões para trás, ele vai calcular das 9 às 10, das 10 às 11 e às 11 a meio-dia e plotar, né, as cotações aqui. Então fica bem interessante. Aqui a gente pode ver um preço sobrecomprado aqui sobrevendido, né? E aqui a equalização, né, desse preço, onde o preço ele fica confortável. Então quando ele chega um pouco aqui, ele está um pouco sobrevendido. Nesse caso, como nós temos aqui a nosso macro um pouco mais na alta, é verdade que um pouco mais na alta, mais tímida, né, galera? Então eu vejo que hoje o dia foi um pouco mais brigado, tá, galera? E basicamente é isso. A gente está vendo que ele está defendendo ainda na compra entre o ajuste de ontem e o POC de ontem, né? Tá carregando essa liquidez, deve estar aqui logo aqui em cima, né? Provavelmente ele vai vir para vir retestar o nosso 142.500, tá? Mas a gente tem que dar uma olhada um pouco mais assertiva, né, no fluxo e ver se o nosso macro vai deixar realmente que esse cenário ele possa se formar, né? Então, galera, eu desejo para vocês um excelente resto de pregão. Deixem um like, compartilhe com um amigo de vocês dúvidas, escrevam alguma crítica, alguma pergunta que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!